Graças e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje nós vamos aprender sobre Gênesis capítulo 9. E quando acabar a vinheta... Eita, peraí, que barulho é esse? Peraí, gente, Noé tá aprontando alguma coisa, tá bom? Ó, enquanto passar a vinheta, compartilhe aqui, curte, marca o sininho, vamos espalhar a palavra de Deus. E logo depois da vinheta, vem comigo que você vai entender Gênesis capítulo 9. Graças e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e eu estou trazendo hoje Gênesis capítulo 9 para você. Se você é novo por aqui, calma, dá um pause aqui, vá lá no canal. Aliás, antes de ir lá no canal, lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8 e o 9, que é o de hoje. E aí o que você vai fazer? Você vai ler a palavra de Deus e vai entender e depois vai assistir os episódios. Você pode ler um capítulo, assistir um episódio, ou ler todos de uma vez e assistir todos os episódios. Faça da forma que você achar melhor para você. Amém, querido? O objetivo da série Gênesis é fazermos um estudo intensivo sobre o livro de Gênesis. O bom é que você lê o livro junto comigo, a gente lê a Bíblia e você entende pelo menos as questões mais críticas. Eu tento explicar de uma forma bem fácil e bem didática isso para você. Amém, querido? Glória a Deus. E hoje a gente vai falar do capítulo 9. Estou te esperando aqui depois do teu pause aí, tá bom? O capítulo 9, amado, é um capítulo que Deus vai fazer uma nova aliança. A gente chama de aliança noética ou aliança de Noé. Deus ele faz uma nova aliança porque, na verdade, Deus ele não sente prazer na destruição do homem, mesmo que ele seja ímpio. Alguns tradutores, para nos trazer uma ideia melhor, eles falam sobre o sentimento de arrependimento, mas um arrependimento de que eu não deveria ter feito isso. Só que assim, amado, presta atenção, não cabe esse tipo de remorso para Deus. Não cabe esse tipo de sentimento de fiz e agora me arrependi porque não era para eu ter feito. Não. Na verdade, Deus ele não sente prazer na morte, na destruição do ímpio, mas acontece, tá, amado? Não adianta, você pode achar que, mas Deus é radical, Deus é nervoso. Não, querido, Deus é justo. E apesar da justiça perfeita dele, ele é amor. Por isso ele não sente prazer na morte, na perda, ele não sente prazer na perdição do ímpio. Amém, querido? E é mais ou menos o que acontece. Quando Deus vê toda a tamanha destruição que o dilúvio deixou, Deus, ele renova uma aliança, ele faz uma nova aliança com Noé. E aí você pode até pensar assim, pastor, é uma segunda chance? Querido, só para nós aqui, para não ter problema aí com o pessoal da salvação aí, tá? Mas Deus ele está novando, seria essa linguagem jurídica que eu vou usar aqui para você entender melhor. Deus está fazendo uma novação, ou seja, Deus está renovando uma aliança que ele fez lá no Éden com Adão, que a gente chama de aliança adâmica. Você vai ver que a aliança com Noé, ela segue os mesmos termos da aliança com Adão. Deus chama a família de Noé e fala, olha, sejam abençoados, sejam fecundos, encham a terra. A palavra diz que Deus vai abençoar tanto a família de Noé quanto todos os animais que estavam com eles, para que eles enchessem a terra. A palavra ainda vai dizer que Deus não só abençoou a erva da terra, que caberia a Deus, porque havia sido uma destruição completa na parte
terrestre, por causa da quantidade de água. Então Deus fez brotar semente, a gente viu isso desde a semana passada, quando a pombinha volta com um galho de oliveira no bico. Deus já havia providenciado, né, como tudo, né, gente? Deus providencia antes. A pombinha voltou com um galho de oliveira no biquinho. Então Deus já estava abençoando a sementeira da terra, a semente que a terra daria, mas agora Deus estava falando da fecundação. E aí eu volto a repetir para você uma coisa que eu falei lá no início da série Gênesis. Crie a sua identidade. Deus, ele te fez fecundo. Deus, ele te fez perfeito. Volte a isso. Deus, ele te fez com capacidade de gerar vida. Uma capacidade que só havia nele como Criador. Ele compartilhou parte dessa capacidade com você e comigo. Deus está dizendo para você que você é capaz. Deus está dizendo para você que você é abençoado. Deus está dizendo para você que se você andar em obediência a Ele, que tudo vai te correr bem. Mas, pastor Alex, isso não está escrito. Não está. Porém, quando Deus faz uma aliança, o que é aliança, amado? Aliança é a certeza de que está havendo um trato entre duas partes. Toda aliança ela tem que ser bilateral. Então tem um trato entre as duas partes. Ora, e se há um trato, é porque nenhuma das duas partes podem descumprir os termos do acordo. Deus está falando para Noé e para a família dele: olha, amados, vocês agora vão ser novamente abençoados, fecundos, vão se multiplicar, eu estou entregando a terra na mão de vocês, vocês vão sujeitar a terra. Vão comer carne, vocês vão ter domínio sobre os animais. Os veganos que me perdoem, tá? Mas para de mimimi, porque Deus, ele criou o homem carnívoro. Então, para de inventar doutrina, para de inventar coisa que não existe, tá bom? O pessoal que é vegano por opção, que não quer comer carne, eu, por exemplo, não gosto muito de comer carne. Então, amado, legal, é uma opção sua, mas não cria doutrina não. Amém, querido? Deus, ele deixa bem claro aí em Gênesis que ele criou os animais da terra, sim, para nos servir de alimento. Está escrito lá, é só você ler. Tá bom, amado? Mas o que eu quero deixar para você aqui são duas palavras, duas. A primeira é sobre essa aliança. Deus, ele não deixa de fazer aliança contigo. Deus, ele está sempre querendo fazer aliança contigo. Por mais que eu e você sejamos infiéis e pequemos, Deus, ele sempre vai procurar nos trazer para o caminho dele. Não é que Deus seja bobo, não é que Deus seja um Deus babão, não é que o homem seja o centro das atenções de Deus, nada disso, nada disso. Aqueles que aceitarem de bom grado a aliança do Senhor, esses desfrutarão dos benefícios dela. Aqueles que não aceitarem não vão desfrutar da aliança de Deus. É claro isso. Deus vai agir com justiça, muito embora ele não queira, não goste, não sinta prazer nisso. Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele sempre vai tentar nos buscar. Deus, ele sempre vai tentar nos trazer para o caminho dele. Cabe a nós darmos uma resposta a ele. Cabe a nós termos uma postura, um posicionamento. Eu quero muito que você crie isso no seu coração. Saiba que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus é justiça. Deus, ele vai fazer a justiça dele. Assim como ele fez no dilúvio e logo depois ele faz aliança com Noé. Aquele que obedece, aquele que quer andar com Deus, aquele que tem vontade de andar com Deus, esse vai ter sempre uma novação, vai ter sempre uma renovação. Eu não estou dizendo isso aqui para abrir precedente para você sair por aí pecando, não, porque Noé, até o momento, não tinha cometido falha alguma. Ele fez tudo conforme Deus havia mandado. As falhas que Noé cometeu provavelmente pela sua natureza pecaminosa. Isso a gente pode explicar num outro vídeo. Mas o pecado original estava lá em Noé, então ele não deixou de ser pecador. Porém, ele obedeceu ao Senhor, ele fez tudo que o Senhor pediu e mandou. Por isso, Deus fez uma aliança com Noé, uma renovação de aliança com eles. Mas a segunda palavra que eu quero deixar aqui, querido, tem a ver com a nossa conduta. Acabado o culto da aliança ali, Noé era agricultor, Noé foi plantar e plantou vinhas.
plantou uva, deu a uva, amada, a primeira uva do cacho, aquela coisa deliciosa, uma uva maravilhosa, a terra tinha sido lavada, tu imagina como é que a terra estava. Amado, ele fez o vinho, bebeu, tomou um pilequezinho, ficou alto, mas a Bíblia diz que ele estava dentro da tenda dele. Ora, mas por que a Bíblia vai falar que ele estava dentro da tenda dele? A Bíblia vai falar que ele estava dentro da tenda dele para que a gente entenda que Noé não estava expondo ao escândalo ninguém. Noé não estava escandalizando ninguém. Noé estava lá dentro da tenda dele, bebendo o vinhozinho dele quieto. Quando um dos filhos dele, o mais moço, Cã, vai lá, vê o pai nu, porque como ele está dentro da tenda dele, ele tira a sua roupa, ele fica nu, e aí Cã sai para debochar do pai com os irmãos. Ah, amado, Sem e Jafé, eles colocam um manto nos ombros, entram de costa na tenda e jogam em cima do pai para não ver a nudez do pai. Essa é outra palavra que eu quero deixar para você nesse capítulo 9 de Gênesis. Quantas vezes, querido, nós vemos a nudez do nosso irmão e a primeira coisa que nos vem na mente é falar do nosso irmão, é falar da nudez dele, é falar do que o nosso irmão fez, é falar das fragilidades do nosso irmão. Nós não estávamos dentro da tenda do nosso irmão para saber o que estava passando pela vida do nosso irmão, mas nós queremos falar do nosso irmão. Aliás, a gente está sempre procurando ter que falar alguma coisa. Porém, a Bíblia fala que nós deveríamos tardar em falar e primeiro ouvir. Amado, guarda essa lição na sua vida. Não saia por aí falando do seu irmão sem estar dentro da tenda do seu irmão, sem saber o que ele está passando. Aquele era o momento de Noé. Os dois filhos, Sem e Jafé, foram lá e jogaram a capa de costas, não quiseram nem ver a nudez do pai. Foram abençoados. Mas Cã, fundador de Canaã, ele vai ser dominado, ele vai ser escravo, por causa da palavra que o pai empenhou, por causa desse deboche dele, por causa dessa maledicência dele. Não cabia a Cã olhar a nudez do seu pai. Ele pecou aí, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Ele não precisava olhar a nudez do pai dele. Ele não precisava desonrar o pai dele, falando do pai para os irmãos. Não precisava. Mas ele fez. Mas também cabe, amado, aí entendermos que nós não devemos sair falando das pessoas. Se as pessoas erraram, se elas foram frágeis naquele momento, amado, que possamos sim avaliar criticamente, porém não vamos ser juízes. Nós não fomos chamados para ser juízes. Nós somos, sim, seres dotados de avaliação crítica. Nós somos críticos. Não um crítico que deve criticar. Não, nós temos que ter consciência crítica. Porém, não somos juízes. Cã se torna juiz quando debocha do pai. Expõe a nudez do pai. Sem Jafé tem senso crítico. Por isso que eles levam um manto nas costas, porque eles sabem que o pai está nu e por isso eles vão lá cobrir a nudez. Queridos, quanto de nós sabemos cobrir a nudez do nosso irmão, mesmo com senso crítico? Quantos de nós deixa a prática do deboche e de falar do nosso irmão? Quantos de nós não refreamos nossa língua, não tardamos em falar e vamos cobrir a vida daquele que precisa? Sabe, querido, Deus está precisando de homens na face da terra que tenham, sim, consciência crítica para entender o que está acontecendo de bom ou de ruim, mas que saiba cobrir a nudez das pessoas e não difamá-las, não anunciá-las de forma pejorativa e sem propósito algum. Protestar contra o pecado, amado, é sim
trazer aos olhos, trazer à luz aquilo que está errado, mas de forma nenhuma é tomar o lugar de julgamento, é tomar o lugar de deboche, porque muitas das vezes quando nós expomos os nossos irmãos, não é com afã de consertá-los, não é com afã de admoestá-los, não é com afã de corrigi-los, não. É simples o prazer de falar, ter o que falar. Falar mal, porque quando eu falo é como se eu me colocasse numa posição maior. No entanto, Cã, que fez isso, ficou numa posição menor que os seus irmãos. Então cuidado, amado, você que sai por aí falando, mentindo, maldizendo as pessoas, porque você é colocado numa posição inferior à dos seus irmãos. Já Sem, Jafé, não, foram abençoados, porque souberam, tiveram senso crítico. Papai tá nu, vamos lá, vamos ajudar, vamos cobrir a nudez dele. Eles foram e foram abençoados. Fica com essa palavra, amado. Que Deus te abençoe e que você aprenda muito com Gênesis capítulo 9. E ó, não esquece não, compartilha esse vídeo, tem muita gente precisando ouvir. Curte, fala aqui, ó, comenta para que a gente possa espalhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ficar no seu coração, amado.